Oi, gente. Hoje a gente trouxe um tema extremamente importante para você que é empresário e com pessoas muito competentes aqui no escritório, então a gente trouxe o nosso maior escalão para estar trazendo isso para vocês. Mas antes, roda a vinheta. Muito se fala sobre reforma tributária, o que é verdade e o que não é. Mas o que a gente pode garantir para você? Vai acontecer e está acontecendo. Existem muitas perguntas e a gente está aqui nessa live hoje para desmistificar aquilo que não é verdade e te policiar e te alertar daquilo que você tem que fazer para ontem. É isso, e hoje nós estamos aqui com a Mariana e com a Adriana, que são nossas líderes e gestoras aqui do Departamento Fiscal, para estar aí nos auxiliando e nos explicando o que já mudou, o que ainda vai mudar, quais os riscos que você, empresário, está correndo de não estar aí, adequado às novas regras da reforma tributária que está trazendo aqui pra gente. Então, Mari, Dri, muito obrigada. Sejam bem-vindas, nosso primeiro podcast aqui no escritório. Sim, e gostaria que vocês se apresentassem brevemente aí e falassem o que tá rolando aí de dúvidas. Muitos clientes estão perguntando sobre reforma tributária? Bastante cliente está perguntando, sim. Tem muita gente que liga, que questiona para ver se as notas estão certas. Mas também a gente percebe que está faltando o interesse de muitos clientes também para ter certeza se as coisas estão mudando ou acha que as coisas vão mudar sozinhas. Eu acho que nesse primeiro momento a maior preocupação deles é em questão de eu vou pagar mais imposto? Eu acho que isso é o que eles mais perguntam. Eu escuto isso mesmo. O serviço vai majorar muito. Sempre estou escutando isso. Mas bom, essa live é para você que tem dúvidas sobre esse tema e outros, sair com todos os seus problemas resolvidos, ou pelo menos grande parte. Vai ter algumas tarefas de casa, mas vamos lá. Mas hoje a gente vai explicar tudo para vocês, então fiquem tranquilos, contem com a gente, tá bom? Primeira pergunta. Pode ser? Podemos ir para a pergunta? Vamos lá. Aí, essa pergunta vocês querem direcionar para quem? Para Mari ou para Dri? Ótimo. Aqui fala assim, base, o que é IVA, IBS e CBS? Ok. IVA, ele é um imposto de valor agregado. E aqui no Brasil a gente vai ter o IVA dual. Por que dual? Porque vai ser composto por dois impostos, que vai ser o IBS, que é estadual, e a CBS de federal. Então, quando a gente fala de IVA, ele é um modelo que ele é utilizado em muitos países. A maioria dos países que a gente fala que são desenvolvidos, eles usam esse IVA. Ele é um imposto mais fácil de você controlar, de você saber de fato o que você está pagando de imposto. Porque ele não fica igual a gente tem o ICMS hoje, que ele compõe o próprio imposto. Ele não, ele é um imposto que ele é aplicável sobre o final da cadeia. Então, digamos assim, se eu tenho um produto por 100, eu tenho um imposto, ele vai ser aplicado sobre aquele valor. Ele não fica agregando sobre todas as fases, ele é agregado durante a venda. Igual quando a gente vai nos Estados Unidos e compra um produtinho, por exemplo, lá na loja, e aí você acha que é $8, mas quando você vai ver não é $8 que você paga no caixa. Você paga um pouco mais, porque o imposto está por fora. Então você paga o produto e aí vem destacado o valor do imposto que tem que pagar. Então lá no final, na hora da compra, no caixa, por exemplo, que aí vai vir o valor desse imposto. Pelo menos é assim nos Estados Unidos, agora não sei. Sim, mas na teoria do que vai acontecer. Aqui vai ficar num campo apartado, né? Então você vai conseguir ver o quanto é o produto e o quanto de fato você tá pagando naquele produto de imposto. E ele vai somar no total da nota, mas ele vai ficar muito mais fácil de conseguir identificar. Mas hoje não existe o IVA ainda, né? Não. Ah, tá. O que existe hoje? Hoje começou a ter o IBS e a CBS, que por enquanto é só campos demonstrativos dentro do arquivo da nota. Então ele não paga impostos desses Não paga, tanto que a gente tem alíquotas que são apenas simbólicas. Né? Então a gente tem a alíquota do IBS de 0,10 e a alíquota da CBS de 0,90. Então isso é apenas para demonstrar o imposto e para as empresas já irem se adequando em questão de sistema, então para estar tudo certo para o ano que vem, porque aí quando a gente fala em 2027, aí de fato já começa, porque a gente já vai ter a extinção do PIS e COFINS e vamos começar a ter a CBS. Então vamos lá, era essa a pergunta que eu ia fazer para vocês. Então, a partir de 2027, ano que vem, que o CBS e o IBS vai começar a valer. É isso. A CBS, de fato, já vai começar a valer, porque o PIS e COFINS vai ser extinto. Então, a gente já vai começar o ano de 2027 com o CBS. Então, eu posso dizer que o PIS e COFINS vai se transformar no CBS? Pode, sim. Então, é isso. De forma mais clara, para que vocês entendam, é como se dois impostos se tornassem um só. Que é o CBS. Mas atenção, pelo que eu entendi que a Adri falou, para esse ano de 2026... você já deve atualizar o seu sistema com esses códigos simbólicos do IBS
e da CBS, que ela já é obrigatória. Isso Não mesmo. paga o imposto, né? Isso Mas já precisa colocar esses campos. Se não, tem chance de ser autuado? tem sim. Quer falar um pouquinho mais? Geralmente, né, na verdade era para tá fazendo esses destaques em nota, tanto do C-Class, que é como se fosse um CST, como se fosse se o produto vai ser totalmente tributado. Vou tentar falar de uma linguagem um pouco mais clara, né? Então vai ter lá a classificação onde vai falar assim, ó, esse produto ele vai ser totalmente tributado, ou esse produto tem algum tipo de benefício. Então você vai ter que preencher isso, vai ter que preencher as alíquotas que a Adriana falou, e é claro que é muito importante avaliar com o seu sistema nessa questão do RP, para ver se ele está com os campos certinhos, para puxar as bases de cálculo, porque essas informações elas eram para começar a rodar dentro do sistema a partir de 1 de janeiro. Porém, devido muitos sistemas não estarem atualizados, ter alguns problemas, o pessoal está falando aí de que não vai ter autuação até abril. Então, a partir de abril, se você não está com o seu RP atualizado, se não está com as suas informações em dia, não vai ter nenhum tipo de autuação. A partir de abril, eles já podem começar a querer questionar ou autuar o fato de os documentos fiscais não estarem devidamente preenchidos. Então vamos lá, né? Pra gente, que a gente entenda o que hoje é responsabilidade da empresa e o que cabe a nós como contabilidade, né? Vamos dizer assim, porque é um trabalho que tem que ser feito de ambos os lados, E do né? sistema Ambas as também. partes e de sistemas. Então, Sim. a empresa tem que garantir que a partir de abril o sistema deles estejam adequados aí com os novos campos. Exatamente. E as empresas fazem o input dessas informações dentro do sistema. Então, a gente faz aqui quais são os códigos, e é muito importante que agora já, nessa última semaninha de março, os clientes já atualizem o sistema para que a partir de abril estejam corretos. Certo. Uma dúvida minha, gente. Com essa já mudança a partir de abril, todos os regimes tributários, todo tipo de empresa já vai sofrer com sofrer não, mas já vai precisar fazer essa mudança? Empresa do Simples Nacional, por exemplo? Precisa. Mesmo que não tenham, por parte, assim, tem que pagar nenhum imposto, mesmo quando eles forem migrar para o RPA ou que não queiram migrar, precisa dentro do sistema ter os campos. Então, os Certo. campos são apenas demonstrativos durante esse ano. O que não é obrigatório é preencher eles dentro do Simples. Então, o Simples ele não é obrigatório a estar com todo o preenchimento correto. A gente aconselha que já deixe correto, né? Se um dia precisar. Exatamente. Mas é importante que os sistemas do Simples Nacional tenham esses campos, porque eles não vão validar, a nota fiscal não vai ser validada se eles não existirem, mesmo sem preenchimento. Entendi. Até porque, até trazendo um pouco um outro tema, vai ter um tipo de Simples Nacional, como se fosse simples e não simples, né? No futuro. Mas a gente faz essa uma pergunta para o futuro. Falando ainda sobre a questão dos sistemas. Esses códigos que a gente passou, qual que é o código mesmo? C-Class? Não, o número, a porcentagem. O IBS é de 0,10 e 0,10. a CBS de 0,9. 0,9. Isso é um padrão. Aí, se ela tem algum benefício no produto, aí ela tem que falar com a gente para ver se tem alguma porcentagem diferente. Isso, na verdade a gente tem uma tabela que a gente já passou para os clientes, Legal. onde a gente mostrou para eles quais são os benefícios que eles têm, e aí eles têm que fazer o preenchimento de acordo com a tabela que a gente enviou. Legal. Então, se você é uma empresa que tem um benefício, provavelmente vocês já sabem. Fala aí um exemplo de benefício. Um benefício na parte alimentícia. Por exemplo, bar e restaurante é um benefício? Bar e restaurante é um benefício. Que é o ICMS reduzido, né? Na verdade, a gente tem um IBS-CBS, um C-Class específico e uma redução na base de 40% do IBS-CBS. Legal. Então, segmentos específicos já têm um benefício, receberam uma tabela com os campos e os valores corretos para atualizar. Ótimo. Exatamente. Beleza, entendi. Certo. Quando você diz C-Class, Mário, você está falando desse IBS-CBS com esses novos códigos. Esse C-Class é como se fosse esse código, esse CST. É um código definindo se vai tributar ou não, se vai ter algum benefício ou não. Ou se, na verdade, aquela operação ela não vai ser tributada, ou se ela vai ser, ou se ela vai ter redução de base ou redução de alíquota. Então, a gente tem uma lista gigantesca de C-Class, né? Onde cada produto tem que ser direcionado para a sua C-Class correta. Tá, entendi. E uma coisa que é muito importante colocar também é que não vai gerar
imposto, só a questão da multa. Entendi. Uma coisa que eu acho que é até importante citar e para as pessoas entenderem, estavam falando de recolhimento, só que na própria legislação ele fala que se fizer a parte de obrigação acessória, fica dispensado do recolhimento. De fato, eles dispensaram todo mundo em 2026 do recolhimento dessas alíquotas. Mas eles falam da obrigação acessória, que o que é a obrigação acessória? Fazer a emissão do documento correto. Entendi. Isso basicamente é para eles até fazendo um teste, né? Como vai ser se fosse tributado no próximo ano. Até Exatamente. para que as pessoas comecem a se acostumar com essa nova sistemática. Né? Uhum. E de acordo com esse ano que eles vão se basear em tudo para poder de fato falar qual vai ser a alíquota que eles vão aplicar. Então esse teste, eles saberiam o quanto que eles arrecadariam para definir uma alíquota. Para eles identificarem a base de cálculo. Entendi. sabia disso. Porque essa porcentagem talvez ela não mude. Quando você diz base de cálculo, é onde ela vai incidir. Isso. É que, na verdade, eles põem uma alíquota simbólica para você destacar o quanto seria, para eles poderem fazer o valor inverso de quanto que tem que ser a alíquota, que ainda não está definida. Entendi. Então, provavelmente essa alíquota vai mudar próximo ano. Não, Que é com só- certeza vai, porque na verdade estão falando entre 26,5 a 28,5. Entendi. Não, mas a gente não tem E não tem uma regulamentação sobre isso ainda, né? ainda sobre a alíquota, não. Tá, perfeito. Então a gente vai passar para a próxima pergunta, que eu não sei se está diretamente ligada a uma reforma tributária ou uma questão de formalização do governo. Locação. Todo mundo, para quem não sabe, explica hoje, Mariana, como que é o procedimento de se faturar a locação. Então, hoje a locação, ela não é tributada, né, pela Lei 116, que é do ISS. Então, a locação não cabe a tributação do imposto sobre serviço. Por quê? Porque a locação de um bem ou de um equipamento, ela não tem uma prestação de serviço vinculada àquela receita. Então, hoje, a fatura de locação que é utilizada, ela é só tributada pelos impostos federais. E a fatura de locação é um boleto? É como se fosse um documento em Word, como se fosse uma fatura. Não é nada... Uma nota fiscal. Uma nota fiscal com chave, com código, com validação, nada. É simplesmente um recibo de locação informando, né, o que locou, qual o valor. Entendi. E Dri, vai mudar alguma coisa para esse ano, essa nota? Vai sim, vai passar a ser obrigatório a emissão de nota fiscal de locação. Assim como é de venda ou de prestação de serviço. Isso, exatamente. Entendi. O imposto ainda vai ser isento de Isso. ISS. Isso, vai seguir sem ter o ISS, porque de fato não é uma prestação de serviço, mas agora vai ter que ser documentado eletronicamente. Então, Entendi. uma alocação sem nota começa a ser um risco real para a empresa a partir de agora. Começa, mas um dos pontos que estão sendo muito discutidos é porque na legislação da reforma foi definido alguns códigos e que no padrão nacional não estão disponíveis esses códigos. Entendi. O sistema não está habilitado Não ainda tá para emissão de habilitado. nota. Então, se falaram muito de começar a fazer emissão das notas a partir de janeiro, não estava, ainda não está, foi feito algumas alterações falando que a partir de abril já ia estar disponível, mas até agora a gente está aguardando notícias. Uma semana pra abril, hein? Movimentações. Tem um código genérico, né, dentro da plataforma do Padrão Nacional, onde, quando a gente questiona algumas situações, pessoas falam que dá para usar o genérico e outras pessoas que não, que tem que aguardar sair os códigos de fato corretos para cada operação, porque vai ter um código para alocação de equipamento, um código para alocação de imóveis. Entendi. A gente depois vai ter que refazer. Deixa eu até olhar aqui, ó, bens imóveis, Porque a bens gente não já tem a aba técnica com os classificados. códigos, mas ainda não está disponível para emitir. Então, eu sei, porque teve cliente que ligou falando que tava precisando, tava sendo. O próprio inquilino dele tava pedindo a nota de locação, mas não tá ainda disponível. Isso. A gente chegou a falar com a prefeitura, mas a prefeitura falou, ó, não é da nossa alçada, tem que Legal. ver portal nacional. Isso que eu ia te perguntar. Esse portal de emissão de nota é feito na base da Receita Federal. Isso. Não é pelas prefeituras como era a prestação de serviço. Como é a prestação de serviço, né? Tem prefeituras que preferiram se atualizar, vai se adequar ao portal nacional e vai manter a própria plataforma, e tem outras que já migraram diretamente para o portal nacional. Entendi. Tanto de prestação de serviço, como também de locação. Isso. Isso que eu ia te perguntar. Hoje o MEI, por exemplo, quando ele vai emitir nota, ele emite naquele portal nacional. É esse portal? Esse portal. Entendi. Então as empresas vão começar a usar com o tempo
esse portal nacional para emissão de nota fiscal. Isso. Esse vai ser o portal padrão. Então, todos os prestadores do Brasil vão emitir por lá, com exceção das prefeituras que se adequaram e não migraram. Se você é cliente e não é contador, eu vou te informar como isso vai ser importante para a sua empresa. Hoje, quando você faz a emissão de nota por cada prefeitura tem um layout, cada prefeitura tem um sistema, e não faz com que a gente consiga sincronizar todas as notas fiscais de serviços tomados que a sua empresa recebe. Com essa migração na base, a gente vai ter mais controle dessas notas. Ponto negativo é que a Receita também vai ter, né? É verdade. Isso facilita bastante. Hoje eu acho que um dos maiores desafios do departamento fiscal é essa parte de unificar os tomados, né, em uma plataforma onde a gente consiga consultar, mas desde janeiro tem tido muita instabilidade, então muitas notas de prefeituras que estão se adequando para poder subir as informações do sistema próprio da prefeitura no padrão nacional não sobe todas. Então a gente encontra muitas divergências ainda, e principalmente em divergências de campo, de retenção da fonte, mas cada mês a gente percebe que eles estão se atualizando e estão cada vez melhorando um pouquinho mais. Mas ainda não tá perfeito, mas vai ficar. Então, Isso vai acredito, ajudar né, bastante. que até dezembro, ali, janeiro de 2027, é quando de fato a gente vai ter que usar esse novo layout na emissão nacional. E já vai estar acontecendo. Na verdade, a intenção é a essa. emissão layout já é para agora. Já tá tudo mudado. A única coisa é que algumas plataformas de algumas prefeituras não estão subindo, não tá. Tudo que tá dentro de uma prefeitura, por exemplo, São Paulo, que não tá utilizando o portal nacional, eles estão usando a plataforma própria que se adequaram. Só que você pega de várias notas que foi emitida, pelo menos umas 5, 6 que não subiram no padrão nacional. Entendi. Então isso precisa ser Atualizado. Entendi. Inclusive, a gente até fez um vídeo com a Stephanie falando sobre a importância deles atualizar como fazer a emissão da nota pela nova plataforma da Prefeitura de São Paulo. Sim. Então, se você é nosso cliente e presta serviço dentro do portal de São Paulo, capital de São Paulo, já tem lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, informações de como você fazer essa emissão corretamente, tá bom? Então, gente, pelo que a Adri falou, o PIS e COFINS passa a ser o CBS. Isso. É isso. E o que passa a ser o IBS? O IBS, ele é o ICMS e o ISS. Então, ele vai ter competência tanto municipal quanto estadual. Certo. Então, a gente pega PIS, COFINS, ISS e... Não. Não, calma. Porque assim, o PIS, COFINS vira CBS. Isso. ISS e ICMS. ICMS IBS. e IBS. Isso. Certo. Então, a gente junta esses 4 impostos nesses 2. Isso. Isso, cada um corresponde a um. Sim. Fechou. Isso, entendi, gente, porque eu também não sou da área fiscal, tenho muitas dúvidas sobre isso. E vocês que têm dúvidas, gente, pode mandar perguntas, não se sintam acanhadas e qualquer coisa que precisar a gente vai respondendo aqui, tá bom? Deixa eu só reforçar um negócio. Hoje, todas as empresas, independente do regime, elas é só um período teste de configuração do sistema. Isso. Lucro presumido, lucro real não tem tributação. Não. No próximo ano, a tributação vai ser só para alguns tipos de regime ou para todo mundo? Já está validado isso na Receita? Vai ter a tributação para lucro real e lucro presumido, que a gente chama de RPA, Tá. no CBS, para todo mundo, começa a valer a partir de 27. Simples Nacional vai começar a ter aquela questão da opção do CBS e IBS fora do Simples e o restante dentro. Entendi. Então, assim, você que é lucro real e lucro presumido no ano de 2027, vai existir o CBS. Vai existir o CBS, que é a junção do PIS e do COFINS. Ok. Você que é Simples Nacional, depende, você tem a possibilidade de escolher se você quer ter um modelo híbrido ou não. Exato. Agora, Dri, o que é esse modelo híbrido do regime da reforma tributária das empresas do Simples Nacional? Quer explicar, Adri? Quando você é do Simples Nacional, você paga os impostos de forma unificada. Quando a gente mudar para a reforma tributária, você só vai dar crédito de CBS, de IBS, se de fato você pagar aquilo. Então, se você é Simples Nacional, você vende para uma outra empresa, você vai ter que avaliar se é vantajoso ou não você pagar de forma mista. Você pagar parte dos impostos no Simples Nacional e parte dos impostos com a reforma. Por que isso seria vantajoso? Porque você daria crédito para o seu cliente e às vezes ele não deixaria de comprar de você justamente por você não fornecer o crédito. Entendi. Então, peraí, vamos trazer para o dia de hoje. Hoje, Dora, quando você é uma empresa
e você compra alguma matéria-prima, independente do regime da pessoa, você tem um crédito de PIS e COFINS. A sua alíquota não muda. Se a pessoa é simples, se a pessoa é lucro real, lucro presumido. PIS e COFINS não muda. Certo. No próximo ano, se você for simples nacional e você for vender para aquela pessoa que é lucro real, lucro presumido, não vai ter mais essa regra que não muda. Vai depender, né? Eles vão ter o crédito exatamente do que você pagou dentro da sua operação. Tá, então, ano que vem, eu sou simples nacional. E eu vendo para uma empresa do lucro presumido. Aí eu escolho o híbrido, onde eu vou pagar o CBS e o IBS por fora. É isso. Exatamente. Isso que eu tô pagando de CBS e IBS, a empresa que tá comprando de mim vai ter de crédito. Exatamente. Isso. E aí é o seguinte, ou você tem que ter um preço muito baixo, muito bom, para a empresa querer comprar de você, ou você fornece o crédito para ser vantajoso para ela. Mas, calma lá, eu sendo simples nacional, o que vai ser de vantagem para mim? Então, muitas vezes tem que avaliar a questão do custo da formação de preço, mas às vezes vai compensar mais o seu cliente pagar um pouquinho mais para ele conseguir ter esse crédito, porque senão ele vai ter que desembolsar todo um valor onde ele vai ter um crédito muito pequeno, e para ele a saída da mercadoria dele vai ficar muito mais cara. Pensa comigo, Isadora, você que é de publicidade, que é de marketing, você tem um produto, o seu produto é bom, seu produto tem um preço legal. Só que outra pessoa que tem um produto que é similar ao seu, que o preço é um pouquinho mais alto, mas ela vai me dar o crédito, pra mim faz mais sentido comprar dela. Então você comercialmente tem que ter essa sacada. Então, tipo assim, meu produto é bom, meu preço tá legal, mas eu não tô dando crédito, será que não vale a pena aumentar um pouquinho o preço do produto também e dar o crédito? Entendeu? Pra você ter mais cliente. Porque aumentando esse pouquinho do meu produto é o que eu vou ter pra mim, e o crédito que eu tô pagando... Quer dizer, o imposto que eu tô pagando por fora é o crédito que a empresa que tá comprando que vai ter. Então, ela talvez veja que é vantajoso comprar de mim por isso. Exatamente. Certo. Entendeu mesmo? Agora, uma empresa simples nacional que vende somente para consumidor final não vai ter que se preocupar com isso. Tá. Porque é para as empresas que vão revender. Ah, sim. Então, se eu sou uma empresa simples nacional, é importante eu pensar nisso se eu tô vendendo para outras empresas de real presumido. Exatamente. Mas agora, se eu tô vendendo para Consumidor final, qualquer um exemplo, vamos pensar. que vende pra pessoa que compra o alimento, ou qualquer produto, loja, né? Tipo, loja de roupa, mercado. Entendi. qualquer varejista que for vender pra consumidor final, não tem diferença. Tá. Agora uma dúvida minha, Isadora. Vocês vão achar que é meio bobeira, mas é assim. A sua dúvida pode ser de outro cliente. Esse crédito que vocês tanto falam que a impressão por onde de mim vai ter, o que é esse crédito? É um valor a mais que ele vai ter para restituir depois? Abater do imposto dele. Então vamos falar de valores na prática. Então o meu produto é R$100, só que eu vou pagar o IBS e CBS por fora. Eu escolho pagar o híbrido. Primeira pergunta, você vai revender para uma empresa ou você vai vender para o consumidor final? Para uma empresa. Tá, essa empresa que você vai revender, qual é o regime dela? Lucro real, lucro presumido ou simples? RPA, que é real e presumido. Beleza. Certo. Então, estrategicamente, vale a pena eu colocar... O meu valor eu venderia por 80, mas eu escolhi vender por 100 para eu ter esse valor a mais para mim e pagar também o IBS e CBS. Isso, que daí na sua nota o seu produto vai sair 80, aí vai sair no campinho IBS CBS 20, e aí vai ser o total da nota 100. Certo. E esses 20 que eu tô pagando de IBS e CBS é o valor de crédito que a pessoa que comprou de mim vai conseguir abater do imposto dele. Quando ele for revender. Entendi. Então faz conta que, sei lá, deixa eu pensar. Eu tô vendendo lã pra uma costureira. Para uma empresa que vai fazer Camiseta. e que vai revender para um varejo. Certo. Quando essa empresa que vende camiseta for revender pro varejo, ela vai bater 20 do imposto que ela pagaria. Exatamente. Tudo que ela comprou para poder fazer o material dela. Lembrando que esses 20 são só fictícios. São valores fictícios aqui que eu pensei na minha cabeça pra ficar mais fácil. Ou seja, Dora, pra te trazer na vida do dia a dia, vai funcionar muito como é a sistemática hoje de que já quem é do real é do presumido. Só que a diferença é que o crédito ele não vai ser, de fato, só pelo que você comprar. Vai depender do que veio da cadeia anterior. Entendi. Então vai estar tudo muito bem alinhado, né? Muito amarrado uma coisa na outra. Isso. E uma coisa boa da reforma é que a parte de créditos não vai ser somente ao que você vende ou a produção.
Nada disso. Ele vai estar ligado a tudo que você comprou e foi pago o imposto. Ah, legal, isso é importante. Então, se você comprar um cafezinho para o seu cliente tomar, você vai poder descreditar desse cafezinho. Do PIS que eu fiz? Vai poder descreditar do IBS e do CBS. É porque hoje, Dora, o nosso departamento fiscal pega as notas de compra e faz uma classificação. Aquilo que dá crédito de PIS e COFINS e aquilo que não dá. Tem coisa que não dá crédito de PIS e COFINS. Então, pelo que a Adri falou, a partir da implantação dessa nova estrutura, tudo que você comprar vai te dar o crédito do CBS. Isso, tudo que foi pago o imposto, se você comprou, teve aquele imposto, foi pago, você vai poder descreditar. Então isso é Um exemplo importante é a nota da Campus. É. Sim. Um exemplo importante é a nota da Compus. É, Porque hoje nenhum cliente pode descreditar do serviço nosso de contabilidade. E que Do a PIS e partir da COFINS, né? reforma de PIS e COFINS, a partir da reforma, todos os clientes vão poder ter esse crédito do IBS-CBS. olha Massa, só, que legal. ótimo. E agora uma dúvida que veio na minha cabeça. A gente tá falando que eu sou uma empresa do Simples. Ok? Que tá vendendo, né? E se eu sou da RPA, presumido real? Não é de forma híbrida. Eu não posso escolher se eu quero Não. pagar por fora, não. Já é automaticamente embutido e aí essa sistemática é a mesma. A gente acabou de exemplificar aqui. Entendi. E aí, Dora, as empresas simples, elas podem escolher se elas vão querer ter esse destaque do imposto por fora, pagando o imposto, dando crédito para o cliente, ou não. Se elas vão querer ainda continuar no modelo do Simples Nacional. Exatamente. Mas, muita gente tem medo de sair do Simples Nacional porque vai pagar aqueles 28% sobre a folha de pagamento. Sim. Como essa mudança vai mudar alguma coisa dessa parte dos funcionários? Sabe dizer? A princípio, vai continuar essa vantagem, esse benefício da parte da folha vai se manter no Simples. O que vai sair de fato seria a parte de PIS e COFINS. Ah, entendi. ICMS e ISS, que daí, em vez de fazer, ele vai recolher o DAS, os impostos de imposto de renda, de CSLL, de parte de CPP, que é a parte folha patronal, né? E a parte de IBS-CBS seria uma apuração à parte. Como funciona hoje o Simples com o ICMS apartado? Entendi, quando passa o subfaturamento, né? Exatamente, que daí faz o recolhimento uma parte dentro do Simples e a outra parte faz a apuração normal dos outros impostos. Do ICMS, por exemplo, o ISS pagaria por apartada. Tá, informação importante, você que é cliente. O faturamento anual permitido para o Simples Nacional não aumentou. Ainda é de 4.800.000. Só para esclarecer esse corte, existe um sublimite. Se você passa no ano um valor de 3.600.000, você já paga hoje o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, como se não fosse do Simples. Então é importante dizer que, próximo ano, você é do Simples Nacional, escolheu pela modalidade híbrida, o limite ainda é esse, tá? É importante destacar. Se vai mudar próximo ano, não sabemos, mas por enquanto é esse. E você quer MEI também. O faturamento permitido para o MEI, 81 mil anual, 6.750 mensal no primeiro ano, tá? Então é importante reforçar isso. Certo. Uma dúvida que surgiu aqui pra mim de novo, gente. Vamos lá, voltando. PIS e COFINS vira CBS. Hoje, qual que é a alíquota que a gente tem de PIS e COFINS? Depende. 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. O CBS vai ser a junção dessas duas alíquotas, exatamente o mesmo valor? Como que vai ser? Não tem ainda a alíquota definida, eles vão definir, mas não vai ser a junção. Certo, então ainda tá, a gente tá no escuro para saber quanto que vai ser. Vai ser com base nesse ano de 2026, né, nesses testes que estão fazendo, que eles vão pensar, né, vão colocar essa alíquota de CBS. E isso que a Adri falou é no lucro presumido, né? Essa alíquota? Não, essa alíquota do lucro real. Ah, tá. Essa alíquota do lucro real. A do presumido hoje já tem... Depende, né? A do presumido a gente tem 0,65 de PIS e 3% de COFINS. Ah, legal. Tá? Certo. Tá. Então, ela já tinha feito essa pergunta antes e a gente respondeu, mas você reforçou, foi isso? É, por isso que eu quero entender, porque não vai ser a mesma, exatamente a junção. Ela falou que não do teria. que é o PIS, COFINS, o CBS, o que é o ICMS, o ISS vai ser o IBS. Não, isso tudo vai ser calculado com base nesse ano de 2026. Na verdade, o Estado que... a Receita, né, que vai delimitar. E vai propor, né? E aí, Propor não, impor. impor. É. E eles, né, eles estão buscando uma arrecadação igual parecida do que é hoje. Então, uma coisa a gente já tem certeza, diminuir não vai. A única coisa que pode acontecer é que a arrecadação que eles vão ter será a mesma, só que em alguns segmentos, como indústria,
talvez tenha uma diminuição de impostos e na parte de serviços e revenda aumente um pouquinho. Uhum. E aí, num todo, porque é isso que eles estão buscando, a mesma arrecadação de hoje. Eu só não tenho certeza se vai ser bem redistribuído. Sim. Certo. Amanda, eu vou passar para a próxima pergunta, mas antes da gente falar um pouquinho o que mudou no ST, explica para o pessoal o que é o ST. A substituição tributária, ela nada mais é do que uma antecipação dos impostos do consumidor final, até o consumidor final. Então, um exemplo. Temos uma quantidade de fábricas muito menor do que quantidade de comércios, né, por aí. Então, o que o Estado ele faz, né? Isso a Receita em alguns impostos também acaba fazendo isso. Eles vão em cima da indústria. Então, a indústria, ela fica responsável pelo recolhimento do imposto dela e de toda a cadeia para frente até chegar à venda do consumidor final. Então, eles fazem uma pesquisa de quanto que aquele produto sairia lá da prateleira do supermercado. E aí, eles utilizam esse IVA, essa margem de valor agregado, onde a indústria paga na saída do produto dela. Entendi. A Receita fala assim, de vez de ficar falando a cadeia toda, eu vou falar só com esses aqui, já como desses aqui, você se vira e coloca no seu preço, o valor que você está pagando é maior, e é isso. Inclusive a fiscalização, né, para ter certeza que está tudo recolhido certinho. Entendi. E o que mudou para esse ano de 2026 do ST, Dri? Parece que mudou muita coisa, não sei o que mudou ou não, mas um monte de gente tá me falando que o ST vai acabar? O ST vai acabar. Aos pouquinhos, principalmente o estado de São Paulo, ele já vem tirando produtos da lista de ST. Então, a gente já teve mudanças no começo do ano, a gente vai ter mais mudanças agora no mês 6, e vários produtos estão sendo extintos e não vai ter mais substituição tributária. Tem um exemplo aí de produto pra falar? A gente tem, por exemplo, produtos de beleza e higiene, que muitos vão ser extintos a partir de agora, onde a gente tem produtos com shampoo, condicionador, produtos de beleza, onde não vai ter mais o ST. Isadora! Kerastase, nosso produtinho vai diminuir o preço. Não, é pra diminuir Na o preço. verdade, o certo é continuar no mesmo valor. Porque, teoricamente, a parte do ST da fábrica deveria estar tendo o custo igual para o que vende para o consumidor final. Eu não sei se isso vai ser desculpa para o pessoal diminuir os impostos. Tá, entendi. Tá bom? A única diferença é que vai parar de ser recolhido direto na fábrica e toda a cadeia vai ter que fazer o seu recolhimento. Entendi. Então, tecnicamente, o preço fica menor na hora que você vende, mas o imposto já vem destacado. Exatamente. Entendi. Da fábrica vai ser menor, porque daí o comerciante vai pegar, vai revender, mas vai ter que pagar também, e aí vai revender e vai pagar também. Entendeu? Entendi. Tô entendendo. Porque antes eles compravam da fábrica e na hora de vender, eles não destacavam imposto nenhum. Já que a gente tá falando sobre isso, existe o ST, você falou que é substituição tributária. E tem o DIFAL. Tal. O DIFAL é equilibrar as alíquotas entre os estados? Exatamente. Mas primeiro, o que Entendi. seria o DIFAL? Quer falar? Tá. O DIFAL, ele é a diferença de alíquota. Então, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, eu vendo para Minas, a alíquota interestadual seria 12%, mas em Minas é 18% a alíquota interna. Então, você tem que pagar essa diferença quando você vende para consumidor final, você tem o DIFAL de não contribuinte, e se você vende para outra empresa, essa empresa é responsável por recolher a diferença, caso ela vá consumir. Se ela for revender, ela vai pagar essa diferença na venda dela. Mas, de qualquer forma, essa diferença é paga. Que seriam esses 6%. Isso, nesse caso, 6%. Mas a gente tem outros lugares onde a Sim. alíquota é maior. A gente tem Rio de Janeiro, que é 22%. Mas aí, Dora, se o imposto sobre o estado, quando for colocar o IBS, é IBS, né? Isso. Eles vão deixar, por exemplo, não sei como eles vão fazer, mas se for igual a todos os estados, não vai ter mais o DIFAL, Sim. tecnicamente. A previsão é que a gente tenha DIFAL, acho que até 2050. Então, Tô calma, não tem caminho E aí. vai ser algo muito relevante, né, para quem é e-commerce. Porque hoje eu acho que a maior dor deles é ter que ter essas operações e recolher os DIFAL para não contribuinte. E, querendo ou não, essa parte do DIFAL é para eles tentarem fazer um equilíbrio para ter o recolhimento sobre o consumo. E no IBS-CBS também tem algumas discussões falando se vai ou não, se, em alguns estados, poderem utilizar alíquotas diferenciadas. Entendi. Então não vai ainda não ser- tá validado. Ainda não Ai, tá podia ser padrão. de início eles falaram que seria padrão, mas agora já não tá mais. É, briga do estado. Cada estado vai querer o seu. Porque E já que a gente tá... Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar exatamente isso, porque
para alguns estados não vai compensar tanto. É porque né? eles vão falar assim, ó, o estado de São Paulo é mais desenvolvido, então ele já tem uma arrecadação melhor. Por exemplo, tem algumas empresas que vão para outros estados até para ser mais vantajoso, porque o imposto é menor, e aí acabam que incentivam o negócio lá. Sim. Então, dependendo como foi tudo igual, pode ser que tenha uma briga. Muitas empresas que saíram daqui poderiam voltar. Exatamente. Mas tem algumas empresas que foram para lugares com benefícios e eles vão manter isso por um tempo justamente por quê? Porque eles acabaram saindo, fazendo todo o investimento de infraestrutura e de repente entra a reforma e eles não conseguem ter esse retorno de tudo que eles investiram em outros estados. Talvez um direito adquirido, não sei. Enfim, isso aí são cenas para os próximos São capítulos. que a gente vai observando juntos. Né? Mas é que a gente tá falando dessas coisas de fiscal, que é muito legal, eu só vou perguntar mais uma coisinha. Quando o pessoal fala assim, eu preciso emitir aquela guia de GNRE. A guia de GNRE é a guia que se paga o DIFAL? Também. Entendi. A GNRE, ela é uma guia de recolhimento estadual que não é da sua inscrição de estado. Entendi, que é do local que a mercadoria vai. Que é de outro estado qualquer. Então, uma GNRE é uma guia em que eu recolho para um outro estado diverso do que eu estou. Entendi. Então, quando eu estou aqui em São Paulo, a gente vai recolher uma DARI. Se eu tenho um imposto que é devido a outro estado, eu vou recolher via GNRE. Entendi. E dentro da GNRE tem vários códigos. Então, tem a parte de substituição tributária, tem o ICMS transporte, tem o DIFAL para não contribuinte. E essa guia tem que sair sempre antes da mercadoria, tem que sair junto com a mercadoria. Sim. Então, ela tem que vir junto. E quem emite essa guia é o cliente. Então, ele emite essa guia, ele pede orientação pra gente, a gente auxilia ele. Muitos sistemas também podem ter essa atualização. Eu acho que essa guia é assim, ó. Quem recebe é o estado de São Paulo e ele repassa parte pro estado. Não? Como é? Não. A guia, você informa aonde você vai, para onde você vai recolher e se você é inscrito ou não. Então, a gente tem dois tipos de apuração, na verdade, até para diferencial de alíquota, quando a gente fala, para não contribuinte. Porque se você, empresa de e-commerce, fizer uma inscrição estadual ST dentro dos estados específicos, você pode recolher a guia via apuração. Uma vez no mês. Uma vez no mês, com a data de vencimento, e você recolhe a guia para aquele estado. Quando você não tem inscrição ST, você tem que recolher, mediante a cada nota emitida, a guia da GNRE, e você vai informar lá qual é o estado que você vai recolher. Alagoas, você é inscrito ou não inscrito? Eu não sou inscrito. Entendi. E aí você faz o recolhimento. Então, eu acredito que já vai direto pro estado destino, entendeu? A gente não sabe, isso aí é um problema aí dos estados que fechem a conta entre eles. Gente, aproveitando que a gente falou de tudo isso até então, na prática, o que vai ser de benefício, o que muda, né, para as empresas, para a contabilidade, qual que é o nosso papel, qual que é o papel das empresas, aí de forma mais fácil resumindo. Olha, nosso papel é orientar mais do que nunca, porque eu percebo que hoje em dia todos os clientes têm muitas dúvidas e o nosso papel ele é fundamental para auxiliar nessa transição, porque até de fato a reforma vingar, a gente vai ter que fazer apurações duplas, né? Por pelo menos aí, até 2033, a gente vai ter que fazer por mês 2 apurações em paralelo. Nossa. Tá? E vai ser migratório, cada ano vai ter uma porcentagem a mais para um lado e a menos para o outro. Então eu vejo que isso daqui vai ser bem mais trabalhoso, né, do que a gente esperava. Mas eu acredito que na virada de 100% da reforma, talvez facilite, né, para o cliente ter um entendimento um pouquinho melhor sobre a questão dos impostos, precificação, sobre o quanto de fato tem que colocar, né, dentro do seu produto, para todos os consumidores visualizarem tudo que eles recolhem. Sim. Vai ser algo importante. E nós, como contabilidade, a gente tem que estar lá para apoiar na parte estratégica, na parte de... Para fazer o quê? Que o cliente consiga crescer e se expandir e se preocupar com outras questões. Porque não tem mais espaço para ficar faturando por fora. Agora o caminho é tentar colocar no preço e com nós achar o melhor imposto possível dentro dessa operação, né? Por quê? Pensando pelo lado do empresário. Claro que vai ter essas questões que ele vai ter que escolher
se ele vai, no Simples, se ele vai pagar por o híbrido, não. Mas de forma bem resumida, bem breve, no contexto geral, vai ficar mais fácil de entender, de como vender, saber o que tá entrando, o que Na tá verdade, saindo. eles estão vendendo isso, Dora. Eles estão vendendo isso a longo Tá. prazo, mas hoje não tá mais fácil. Hoje ainda não tem nada formalizado da Receita Federal. Certo. Qual vai ser as alíquotas de fato, qual vai ser o procedimento. Então, hoje, não está nada mais fácil. Hoje está assim, ó, um pouco jogado pela Receita Federal. Se adaptem, é isso. E aí, com o tempo, eles estão vendendo que vai ser dessa forma, mas hoje não. Tá, a ideia é que eles vendem que no futuro, então, é que a Exato. intenção é que fique mais fácil, tudo muito consolidado. Exato. Ali. Essa é a intenção. Ô, Má, você falou uma coisa muito legal. Em 2027, quando tiver o recolhimento para as empresas do lucro do vamos falar RBA, as empresas que estiverem pagando como RBA, a tributação, como vai ser esse misto? Vai ter a nova alíquota e ele também vai pagar como uma forma antiga? Como que vai ser? Então, na verdade, o CBS, ele vai ser calculado e gerado, então vai extinguir o PIS e o COFINS. Que não vai pagar mais guia de PIS/COFINS. Não vai mais pagar guia de PIS e COFINS, vai pagar só CBS. E aí a gente vai fazer apurações de ISS, ICMS normalmente, porque o IBS vai começar só em 2028 Entendi. Tá. a seu prazo. Só que o ISS e o ICMS, ele vai ter uma fase aí migratória, onde vai ter que ser feito 90, 10, 80, 20. Cada ano vai aumentando a porcentagem de um de outro e vai ter que fazer as duas apurações em conjunto. Legal. Então, quando virar pro ICMS, vamos falar assim, lá em 2028, vai ter que pagar uma guia de ICMS e uma guia de IBS. Tá, então primeiro mito pra gente desvendar, pra Ok. gente tirar. Então, em 2027, não vai ter esse negócio que você vai pagar pelo novo regime e essa porcentagem se abate do seu imposto normal. Porque não vai ter mais PIS e COFINS, então. Não, isso daí era para ser em 2026 e que caiu por terra e que não vai ser cobrado nenhum Ótimo. imposto. Então, entendi isso, tiramos esse mito da frente. A próxima é lucro presumido, possível majoração. Acho que a gente... vamos falar do lucro presumido da alíquota. Tá, então fechou. Pode fazer essa pergunta, Isadora. Quer que eu faça? Nossa, eu já tava lá embaixo. Tá, eu vou Tá, fazer então. 5.1. Posso fazer assim? Pode fazer então. E agora falando de lucro presumido, né? A gente falou bastante do Simples Nacional e tal. Agora, quem é do lucro presumido? Como que vai ser feita essa tributação? Eu vou fazer a pergunta, tá? Parece que saiu uma mudança para esse ano, independente da reforma tributária, sobre a majoração da alíquota do lucro presumido. Por que isso agora? O que é isso que tá acontecendo? Realmente saiu. O que acontece? Eles elevaram em 10 pontos percentuais a presunção. Então, isso não quer dizer que sua alíquota ficou 10% maior. Quer dizer que sua presunção ficou maior. Então, se você é comércio e você pagava 8, agora vai ser 8,80. Isso caso sua empresa fature acima de 5 milhões. Ah, tá. Então, se você passa de 5 milhões ao ano, Isso não é mês. não é mês. Ah, Só tá. que o que acontece? Se você já no primeiro trimestre faturou 2 milhões, já se presume que no decorrer do ano você vai faturar 6 milhões. Então, no entendi. primeiro trimestre, você já paga. Entendi. E aí, se, por exemplo, chegou no final do trimestre e você não teve, não tem como abater. Como assim abater? Seria... Porque, por exemplo, imaginar, por trimestre, Isso, você chegou faturou no 2 final do milhões ano. e você faturou 4 milhões. Ok, aí chegou no final do ano, você não faturou 5 milhões, o que você pagou a maior vai ser deduzido. Entendi. Deixa eu te Ah. explicar um negócio, Dora. Hoje existem o lucro presumido e o lucro real e o simples. O real, você paga os impostos sobre o seu lucro efetivo. No presumido, com base na grande vivência da nossa maravilhosa Receita Federal, ela estipula presunções de lucros para cada empresa. Então ela fala assim, você é do Então, ela comércio? presume. Ela eu vou- presume que o seu segmento tem um lucro de tanto. Tá. Então ela fez uma tabelinha e falou, pela nossa vivência, comércio tem um lucro de 8%. Então, sobre esses 8%, vai incidir os impostos. Isso. Entendeu? Certo. E aí que ela tá falando, agora, ela tá pegando esses impostos que essa presunção de 8%, ela tá aumentando, Em 10 pontos percentuais. Em 10 Então, em pontos vez de 8, passa a ser 8,80. entendeu? E Entendi. eu ouvi falar alguma coisa, porque estão falando que o lucro presumido é um benefício fiscal. Isso, e não é, e tá sendo super questionado isso, e já tá tendo várias decisões
favoráveis, né? Mas principalmente eles estão questionando o fato de fazer esse recolhimento antes, porque a Receita ele entende que se você ultrapassar o faturamento de 1,250, você já paga a majoração. Só que isso é injusto com a empresa que quando chegar em dezembro não tem todo esse faturamento para fazer o recolhimento, para poder compensar lá na frente, porque ela vai ficar sem caixa, entendeu? Então tá E não sendo tem juros e multa. Porque se tirou seu dinheiro da hora, depois quando você for compensar, é o valor que você teve de intenção, não como um atualizado. Então, em várias discussões, porque o lucro presumido, eles não veem que isso é um benefício, é uma legislação que eles não poderiam estar majorando isso da forma que está sendo feita, e principalmente obrigando o contribuinte a recolher de forma antecipada. Eu concordo que o lucro presumido não é um benefício, ele é uma forma de se tributar. Ele é, por exemplo, tem gente que fala que o Simples Nacional é um benefício. Pode ser até que seja, mas não sei. Isso aí a gente é um benefício, exato. Mas eu acho que o presumido real não vejo. Não, bom, enfim. Não é, e parece que tá ganhando muita coisa dentro do STJ. Isso são cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto, o que a gente já sabe que a partir de abril vai ter essa majoração, né? Isso, quando a gente fala do IRPJ, tá valendo a partir de janeiro. A contribuição social a partir do segundo trimestre. Entendi. Certo, Entendi. Então já tá valendo quando a gente fala de IRPJ. Isso. E a contribuição social agora a partir de abril. Isso mesmo. Pra quem é do lucro presumido. Isso. Entende? Então, você quer lucro presumido, repense aí, viu? Importante ficar Mas a esperto. gente, talvez isso, cara, se sair alguma decisão, alguma posição, você precisa achar com o seu jurídico para você ter protocolar uma liminar, e a gente recomenda que você não use a liminar. Você espere isso ser transformado em sentença e a partir daí você começa a usar o benefício de não ter essa retenção, essa é uma majoração, né? Porque depois você usa a liminar e depois ela é cancelada, aí você tem que contribuir e pagar tudo pra trás. Entendeu, Dorinha? Entendi. A majoração seria esses 8 pontos percentuais. Seria esse 10% dos 8. Então o lucro da empresa vai ser maior e vai ter uma base de cálculo para o imposto maior. Tá. Entendeu? Entendi. Lembrando que 8 é comércio. Serviço tem outro, transporte tem outro. 32, tem N. 35,8. E vamos lembrar que o IRPJ, ele não é só 15% de alíquota, ele tem mais 10 de adicional. Então Que ele passa já de é quanto? caro. Quando passa de 20 mil 20 mil mensal, você tem a majoração do adicional. Então, quando você tem um lucro maior, a chance de passar e fazer o cálculo desse 10% é muito maior. Então, Então, assim, pra quem é do presumido, tá esse assim, ano de né? 2000, Ô, mas você lembra qual que é o valor de faturamento que te obriga a ir pro real? 78 milhões. 78 milhões. Então, se você ultrapassa de 78 milhões ano, você já tem que ir pro real. Não Tá. importa se vale a pena ou não. Certo. Já que a gente tocou nesse ponto aí de contabilidade, vamos falar um pouco sobre distribuição de lucro? Isso eu sei que é do contábil, tá? Ah, não, mas daí você viu que aqui tá errado, né? Nem vi. Hoje nem tá regra geral. Bom, vamos Mas a gente já sabe. tá bom. Então, assim, essa questão é uma questão do contábil, mas como impacta diretamente, acho que é legal a gente trazer esse tema. Vamos lá. Ontem, vamos falar até ano de 2025. Ok. Quando você tinha lucro na sua empresa, a gente podia distribuir de forma isenta para o sócio, Poderia. sem nenhum imposto. Sem nenhum imposto. Nada no imposto de renda ia ter retenção da pessoa física dele. Isso. Tá, o que mudou agora? A partir de janeiro de 26, qualquer lucro que a empresa tenha por mês acima de 50 mil, tem que pagar 10% sobre a distribuição de lucros. E é um imposto retido, Dora. Então, tipo assim, vai sair pro sócio, já vamos imaginar, líquido, já recolhido, né? já recolhido. Tá. Tipo como se fosse um carnê-leão, não sei se eu posso dizer se é tipo isso, mas já vai ter a retenção. Então, vamos imaginar, você tirou 60 mil de lucro da sua empresa, você vai pagar 10% sobre isso. Então, na hora de você receber, você não vai receber mais 60, você vai receber 60 menos 10%. Mas é por isso que até 2025 a gente correu pra fazer as atas de boa. de lucro dos Arrasou. nossos clientes, não é? Isso Exato. mesmo. Então, assim, Sim. tem cliente que tinha lucro acumulado. Só que para você usar esse lucro e distribuir ao longo dos próximos, se não me engano, 3 anos, Até 2028. até 2028, você tinha que registrar uma ata até 31 de dezembro de 2025 para usar esse lucro.
Então, quem vai fazer o imposto de renda agora, que já vai ter começado o prazo, vai utilizar dessas empresas que têm esse lucro. Lembrando que esse lucro nem sempre é disponível. O pessoal do contábil me ensinou que esse lucro tem, às vezes, alguns valores que não são disponíveis para você distribuir. É só o lucro da empresa de fato. Então, tem que analisar cada caso. Tinha uma discussão se os 10% ia ser sobre o valor que ultrapassar 50 mil mês ou sobre o total. Aparentemente, a Receita até lançou um manual de perguntas e respostas, mas ela também não foi muito clara. A gente entende aqui no escritório que é sobre o total, não sobre o que ultrapassar. Tá? Certo. Então é importante dizer isso. E é importante destacar que isso é empresa para sócio. Se o sócio tem mais de uma empresa, como que funciona lá? Aí não cabe a tributação, porque a tributação ela é para a pessoa física sócio. Então, a partir do momento em que fizer a distribuição de lucro para uma outra pessoa jurídica, não tem esse recolhimento. Isso, então, deixa eu reforçar. Se o sócio é uma pessoa jurídica e você distribui para uma pessoa jurídica, não tem esse imposto. Mas se o sócio é uma pessoa física e ele tem uma empresa A, tem uma empresa B e uma empresa C, e de cada uma ele tirou 50 mil, ele não vai ter a tributação retida dessas empresas, porque elas não ultrapassaram o limite. Mas aí, no imposto de renda dele de pessoa física, é outro 500, porque tem um outro imposto que surgiu, que é o imposto de renda da pessoa mínima, que aí é outra coisa. E depois a gente fala, isso é outro outra tema. live, Outro tema. Mas é legal Beleza. trazer isso pro pessoal saber. Sim. O que mais que a gente tem aqui pra gente falar? Vamos finalizar agora, Dora, falando sobre... A gente já falou o papel da contabilidade, né? Já. Então, fechamento. Pode fechar. Posso fazer uma pergunta antes? Pode. O MEI entra nessa brincadeira? Pode ser, seja importante. Na guia do MEI vai aparecer o IBS-CBS. Isso é bem importante. A Vamos falar. partir de... Vou perguntar. Ela, a partir de 2026, não, 27 vai ter. Eles vão fazer as alterações dentro do... Já tem uma tabelinha que agora eu não lembro de cor, mas já tinha Eu uma também não tabela. lembro que MEI é Então, para quem é MEI, também vai ter mudanças aí para eles se organizarem. Na reforma tributária. Da reforma tributária. Então, gente, MEIs, fiquem atentos. Então, pessoal, não entendi do MEI. O MEI, ele vai ter o campo lá. Esse ano ele já tem um campo pra ele colocar... O MEI ele já paga, né? O ICMS e o ISS. Isso. Então, o ano que vai mudar que vai ser a IBS. Então, ele vai pagar lá, no caso, vai ter a descrição IBS, ele vai pagar Entendi. dentro do DAS. Exatamente, e o PIS e o COFINS também dentro do DAS, tanto o MEI quanto o DAS, eles vão fazer essas trocas dos impostos, entendeu? Então, tudo que vem na guia PIS, COFINS, vai começar a aparecer CBS. E tudo que tem de ISS, CMS vai sumir e vai aparecer IBS. E quando ele vai emitir a nota lá no portal nacional, já tem esses campos para ele preencher? Esse campo ele já existe no Portal Nacional. Esse ano ainda não é obrigatório o MEI e Simples preencher. Mas, a partir de 2027, eles vão ter que fazer o preenchimento normal. E, mãe, só pra gente finalizar, parece também que começou a surgir agora um código de serviço nacional. Começou agora, não. Foi um caos. Então, o que A partir de janeiro. que é isso aí? Isso daí é porque, na verdade, a gente já tinha um padrão dentro de uma legislação. A gente tinha a Lei 116, que era a lei mãe do ISS. E lá naquela lei mãe, a gente tinha uma lista de códigos de serviços, né, a prestar. Só que cada prefeitura acabava dentro da sua própria legislação municipal e criava vários subitens à sua escolha. Então, o que aconteceu com o padrão nacional? Eles geraram o NBS, que é o quê? Toda uma parametrização unificada para todos os estados e municípios utilizarem. Que ótimo isso. Então, é igual aquele caso lá. Tem a lei mãe, que tem aquele KNAI. Aquele KNAI é para esse código de serviço. Só que tem prefeitura que fala que não, tem que ser outro KNAI. É isso? Igual aconteceu lá daquele cliente? Isso, o que acontece? Na verdade, a NBS, ela classificou os serviços e ela segmentou em mais opções. Então, para um mesmo serviço, a gente tem diversas classificações. Legal. Então, ficou mais fácil de você identificar qual é o serviço que de fato você está prestando. Entendi, ótimo. Isso já começou a partir de janeiro. Começou a partir de janeiro. E E o Simples Nacional não era obrigado a pôr, mas muitas prefeituras já mudaram a plataforma para todos Entendi. os E contribuintes. as prefeituras, elas têm que se basear nessa lei mãe do ISS, né? Então, na verdade, agora não vai ter mais... Deixa eu começar de novo. Então, agora, na verdade,
eles vão ter que se referenciar no NBS. Então, o que antes em algumas prefeituras tinha lá 1401, eles já tinham subcódigos, só que daí eles abriram N situações. E dessas N situações ele vai ter que escolher e também tem que colocar se vai receber à vista, prazo, como que vai funcionar. Tem toda uma tabelinha apartada para poder consultar e verificar o que tem que colocar de forma correta. Entendi. A Stephanie queria fazer um vídeo, alguma coisa que vai mudar agora. Você sabe o que é? CBNF? Será que é o CBF? Acho que é o CBF. Porque o CBNF vai mudar a partir do mês que vem. O que é o CBNF? O CBNF, ele tem que ser informado, é um código dentro de São Paulo, que São Paulo criou. Alguns estados já utilizam esses códigos. Para quê? Para você conseguir uniformizar os benefícios fiscais. Então, um exemplo. Se você tem um benefício de ICMS com redução de base de cálculo, você vai ter que colocar qual o código certo do CBNF para você informar qual é o benefício que você está utilizando. Isso é na nota fiscal. Na nota fiscal por item. Então, De venda. de venda. Ah, tá. Então, um exemplo. Quando a gente faz a venda de um cafezinho, de um café, ele tem um benefício de cesta básica. Então, o café, ele tá na cesta básica, e o café dentro de São Paulo, ele tem uma redução para 7%. Então, a gente tem uma tabela de CBNF, onde tem um código em que tá lá, redução de cesta básica, e um código. Então, no item café, a gente vai ter que colocar o código que é da redução da cesta básica. Entendi. E não só para redução, para isenção, para suspensão, diferimento, Operações não tributadas, por exemplo, remessas. remessa. Então, uma remessa para armazém, ela não é tributada. Então, tem um código lá que é saídas para armazéns e que tem um código, um CBNF, que você vai ter que colocar no item. Para quê? Para que fique mais fácil para o Estado e para a Receita conseguir visualizar que tipo de benefício você está utilizando. Entendi. Cria código. Então, qualquer produto que tiver benefício vai ter que colocar esse código CBNF. Exatamente. Atrelado. Dia 6 de abril desse ano. Então já tá valendo. Tá valendo? 6 6 de abril tem que estar preenchido. Ah, tá. 6 de abril. Eu tava com 6 de janeiro na Isso. cabeça. E 6 se- de abril. E se não tiver preenchido, a nota não vai passar, vai dar erro e vai precisar preencher. Então, ou você vai ter que tributar o produto cheio, ou você vai ter que colocar o código do CBNF correto naquela operação. Depois você me manda essa tabela? Manda. Que eu vou mandar no Camp News. Ah, tá, Legal. legal, ok. E acredito que a gente já tá caminhando aí pra finalização do tema. Bastante coisa, né, gente? Pra quem acha que a reforma tributária só vai começar em 2030, tá muito enganada. Já tá acontecendo desde janeiro de 2026. Claro que por etapas, mas são etapas aí que já estão impactando no dia a dia do empresário, que é importante a gente ficar antenados, né? Nós aqui da contabilidade, nosso departamento fiscal, contábil, tá preparado aí e sempre em pesquisas, em consultas para ver o que tem de novo, o que está acontecendo, quais são as movimentações aí do mercado, tá? Mas, assim, você que é nosso cliente, fique tranquilo que estaremos dando todo o suporte, acompanhando vocês em todo esse processo de crescimento da sua empresa e para melhor estrategicamente você utilizar esses cenários a seu favor. A nossa equipe já tá mandando para vocês essas tabelas, esses códigos, então é muito importante que vocês tenham uma posição mais ativa de pegar essa informação que vocês estão recebendo pelo e-mail de vocês e já fazer essa atualização no sistema. Porque essa falta de atualização vai fazer com que você tenha faturamento parado e, consequentemente, não receba valores daquilo que você quer vender. Então, já atualizem os seus sistemas com relação a isso. A nossa equipe está aqui para orientar, mas ela já fez esse envio prévio para vocês. A gente também vai mandar para vocês o nosso Compos News, que é a nossa comunidade com os clientes, informando essas tabelas, esses códigos, para que vocês, para quem ainda não atualizou o sistema, possa correr com isso. É importante destacar que é um trabalho que precisa ser feito em 4 mãos. É muito em conjunto. Nós estamos fazendo nosso trabalho por aqui, podem contar com a gente para isso, mas é muito importante que você, empresário, seja do MEI, Simples Nacional, Presumido, Real, também esteja aí seguindo com as diretrizes que a gente está direcionando para que seu sistema esteja comportando aí as novas normas, as novas formulários, enfim, para que a gente consiga juntos passar aí por essa fase, tá? E se você gosta desse conteúdo que a gente está trazendo, se inscreva no nosso canal do YouTube, que eu vou pedir para deixar o link aqui. Vocês estão vendo o nosso canal, então já curtam, aproveitem que vocês já estão aí, já curtam, comentem e compartilhem com aquele seu amigo cliente que também não está sabendo sobre isso. Isso também já queria agradecer
a Mariana e a Adriana por estarem aqui com a gente, trazendo aí assuntos muito importantes que eu mesma, Isadora, tive uma aula aqui com vocês, gente. Obrigada. E que precisar, a gente pode contar com a gente, com o nosso departamento fiscal. Tchau, gente.